pessoal, Oscar Nestares aqui, falando a convite do Alcebiades Diniz para essas conversas sobre tradução. Muito feliz pelo convite do Alcebiades para comentar um pouco sobre processos de tradução, meu trabalho de tradução, que é bastante recente, acho que é importante dizer isso. Comecei a traduzir oficialmente, digamos oficialmente, de maneira mais consistente, em 2018, quando foi publicada a minha primeira tradução, que foi o Castelo de Otranto, e desde então eu venho fazendo trabalhos nesse sentido. Então agradeço aí ao Alcebiades pelo convite para falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, para falar, a pergunta foi óbvia, não, foi objetiva, perdão, para falar sobre a tradução mais complexa, mais difícil que eu fiz. Eu peço desculpas pelo barulho aqui de fundo, eu tenho uma cadelinha aqui, uma cachorrinha que está roendo sua bolinha. A tradução mais difícil, no final das contas, que eu fiz. E pensando aqui com os meus botões, eu acredito que tenha sido, o Alcebiades acho que vai concordar comigo, a tradução de 2 contos do Robert Aickman, do escritor inglês Robert Aickman, para coletânea do Aickman, que saiu por aqui, o Repique Macabro e Outras Histórias Estranhas, pela editora Ex Machina e pela editora Clepsydra, mais uma parceria aí fenomenal entre as duas editoras. E eu traduzi 2 contos, o Repique Macabro, conto que batiza a antologia, Ringing the Changes, é o título original, e Niemand's Wasser. A gente preservou esse título, foi até uma opção aí do Bruno Costa, com a qual eu concordei, de preservar o título do original, que significa algo como Águas de Ninguém, né, em alemão. E traduzi Aickman, aí, mesmo na minha breve carreira como tradutor, né, como eu disse, aí lá se vão um pouco mais de 4 anos, mas um trabalho até que intenso, pelo qual eu sou muito grato, porque eu adoro traduzir. Eu acho que tem um diálogo ali com a criação, a escrita literária muito interessante, porque ao traduzir nós acompanhamos os bastidores da criação de um tal autor e de uma tal autora. Nós estamos muito próximos do maquinário que sustenta aquela história, aquela obra de ficção. Então, o maquinário mais complexo que eu encontrei foi o de Robert Aickman, nessa que é a primeira edição de Aickman, publicação de Aickman em língua portuguesa. Ele não havia sido publicado sequer em Portugal. Então, para além da responsabilidade de cuidar, né, de verter esses 2 contos, e não se enganem, são contos, mas os contos de Aickman são extensos. Esses não são os contos mais extensos da antologia. Há outros, acho que bastante maiores, mas a dificuldade de Aickman até agora para mim foi sem precedentes. Quer dizer, o desafio, por assim dizer, porque e aí eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a minha relação com o Aickman, né? Eu estive desde o começo, acompanhei desde o começo o surgimento desse projeto, porque eu me deparei com Aickman em 2016, com uma edição de Aickman do Dark Entries, e é uma das coletâneas de Aickman publicadas na Inglaterra, nos Estados Unidos, e comprei essa coletânea, enfim, porque tinha um blurb lá do Neil Gaiman, "He really is the best", o Aickman é o melhor de todos, enfim. Isso chamou minha atenção, eu comprei e fui ler e fiquei completamente mesmerizado, assim. Dizem, o próprio Neil Gaiman diz que Aickman promove uma mágica ali, né, ao longo do texto, que nós, leitores e leitoras, não sabemos que mágica que é, exatamente como aquilo se operou, mas acontece. Em algum momento nós cruzamos esse portal, nós cruzamos aí um vórtex, né, estamos num mundo onde tudo está levemente diferente do nosso, ou muito diferente do nosso, mas essas coisas acontecem com sutileza, essa travessia é muito vagarosa. Então, de que forma trazer isso
para a tradução, né, trazer essa construção muito minuciosa do Aikman, que se dá no plano da escrita, claro, dos termos, né, da sintaxe, da formulação, do ritmo e de tudo mais, mas também no plano ficcional, no plano diegético. Algumas informações que vão aparecendo aqui e ali, às vezes para nos desorientar, às vezes para nos encaminhar já na direção dessa travessia. Então, como trazer tudo isso, né, trazer todo esse clima, porque não se trata só de uma tradução de algo mais descritivo, mais objetivo, não é nada disso, né? Claro que já estou hoje trabalhando num romance que é bastante, bem por esse caminho, assim, a coisa é muito calcada numa descrição, né? Muito calcada na sucessão de ações, mas Aikman, há isso, claro, há uma objetividade, mas há uma profunda subjetividade, tanto de um personagem principal quanto de outros que estão ao redor, que às vezes se misturam. Então, tudo isso precisa ser considerado na hora de se traduzir Robert Aikman. Então, ao traduzir esses dois contos, né, o Ringing the Changes, que por aí nós já temos um baita desafio nesse título, pois Ringing the Changes é uma expressão em inglês que se equivaleria a algo como soam os ventos da mudança, quer dizer, os sinos da mudança estão batendo. Quer dizer, se alardeia, é um sinal sonoro, né, quer dizer, alguma coisa que acontece para alardear uma mudança importante. Mas é uma expressão idiomática e tem tudo a ver com o conto. É uma história de um casal que vai passar uma lua de mel numa cidade pequena da Inglaterra e quando chegam lá, os sinos da cidade estão tocando, eles acham aquilo super pitoresco, super agradável, mas os sinos não param de tocar. Não são só os sinos das 6 horas da tarde, chamando para a missa, nada disso. Os sinos continuam tocando ao longo de toda a história. E aquilo vai, aos poucos, encaminhando o casal, mas principalmente o protagonista, para essa transição de que eu falei, né? Quer dizer, parece cruzamento de umbrais e fronteiras aí que vai levá-los ao implausível e aqui ao horror, né? Um conto de horror de Aikman, embora ele trabalha em outros registros do insólito, da estranheza, mas esse é um conto de horror de Robert Aikman. Então esse próprio título já é uma dificuldade, Bring the Changes. Como que a gente vai verter isso? Optamos por uma expressão mais interpretativa, mas que a nosso ver condiz com o clima, com a atmosfera do conto, que é repique macabro, né? Esse repicar dos sinos macabros, que aí tem tudo a ver, não vou falar mais disso, senão vou dar spoiler para vocês. Mas por aí vocês já entendem um pouco a dificuldade. E Aikman tem isso de deixar algumas pistas falsas na história, e nós precisamos, o tradutor, a tradutora precisa ter muita atenção a isso, porque elas estão ali justamente para encaminhar a nossa interpretação, a nossa dedução como leitores e leitoras num sentido, mas algo na outra direção está acontecendo. Então tudo isso precisa estar muito dentro do campo de trabalho ali do tradutor. É uma tradução que se realiza com atenção total e, em alguns momentos, com escolhas interpretativas. Sim, e, claro, com atenção à escrita, ao ritmo, à cadência de Aikman, que é maravilhosa, é um pouco hipnótica. Então, são muitos elementos a se considerar nessas muitas escolhas importantes que nós devemos fazer. Então, sem dúvida, o Robert Aikman foi o grande desafio até aqui dessa minha breve carreira literária. Então é isso, gente. Valeu!